Sem dúvidas, o reconhecimento para uma vitória surgia. Hello Clover, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, onde bora destacar e enaltecer o capítulo de número 305 de Black Clover. Porque não tem como, né? O capítulo formoso tem que ser elogiado, e eu acredito que o reconhecimento do Orangras para o Yuno foi vital. Ele admite que o mais apto a ser o vice-capitão, ou possivelmente o próximo capitão do Alvorecer Dourado, é o Yuno. E é interessante, é impactante, ele é um antigo vice-capitão. Se você for ver a narrativa de Black Clover, ele teve um complexo de inferioridade, ele tentou disputar contra o Yuno, mas ele mesmo admite que o Yuno já era o mais apto naquela época, não é à toa que ele saiu em treinamento, e no momento atual ele admite, por mais que o Yuno tenha sua petulância, ele seja arrogante, ele tem habilidades para ter essa personalidade condizente. E é interessante porque ele é um reflexo do Orangras, de certa maneira. E é interessante porque o mesmo reconhecendo e dizendo tudo isso, mostra a boa relação que ambos estão tendo, aonde ele tenta comprar 3 minutos para que o Yuno crie a arma definitiva que vai derrotar Zenon. É interessante porque mostra os únicos que são aptos a derrotar Zenon deste capítulo. Foi mostrado quem tem o poder para derrotar. A gente viu mais os sentimentos do Orangras para o Yuno, e a gente vê mais do próprio Yuno, de certa maneira, que faz um paralelo até com os fillers finais do Black Clover que ocorreram no anime, que mostra do porquê ele é o mais apto a ser o capitão. Porque o Yuno, ele tem, digamos, uma personalidade que difere da do Asta. Ele não tem a mesma carisma que a do Asta. Porém, a sua personalidade, a sua maneira de agir, foi o que deu impulso para fazer com que o seu esquadrão quisesse segui-lo. Ele não era o centro do esquadrão, mas todos admiravam a maneira com que o Yuno conduzia as questões do Alvorecer Dourado, que ele acabou virando o centro sem esse desejo, porque o Yuno é meio que a válvula. Se o Asta é o centro dos Touros Negros, o Yuno é a válvula do Alvorecer Dourado que faz com que o esquadrão vá avante. Então é interessante, porque ambos têm personalidade, carisma, modos de agir diferente, mas ambos têm a mesma essência e o desejo de não perder e de virar o Rei Mago. E com isso vemos que ambos são os aces, os astros, o centro dos seus esquadrões de maneira e forma diferente de serem feitas. Então é muito bacana a forma com que o Tabata Sensei conduziu o protagonista e o seu rival, ambos com a mesma essência, mas com maneiras diferentes de serem conduzidas pela personalidade de ambos. Então, sério, foi um capítulo muito show, muito 10, que eu vou enaltecer ponto por ponto o que eu achei, como foi o que eu gostei, e o que é relevante de conversar com vocês, como o que foi abordado de impacto do capítulo. Então, bora continuar esse papo gostoso, mas agora cena por cena, aonde devemos reconhecer e falar mais um pouco de Black Clover, seu capítulo de número 305, que deveria ficar mais conhecido como Enquanto o vice-capitão é o escudo definitivo, Yuno será a flecha definitiva para derrotar Zenon, mostrando o poder do antigo maior esquadrão do reino de Clover. Começando a visão geral do capítulo, eu acredito que não tem como, né, galerinha do meu coração? Vamos logo ao ponto inicial e principal, que é a questão dos sentimentos de Orangras e a forma com que ele agiu no capítulo. Eu quero que você tenha ciência, pessoal, que praticamente Orangras foi aquele suporte necessário para aquela lane. Quem joga o Wild Rift, o League of Legends da vida, tá entendendo o que eu tô falando. Querendo ou não, ele foi, digamos, de extrema necessidade para que o Yuno conseguisse recarregar e usar seu ultimate dele. Foi definitivamente isso. Foi uma partida zona lá de LoL, galera. Porque não tem como. A gente vê que o Yuno diz, eu preciso de 3 minutos para acabar com ele. E é mostrado que ele precisava restaurar a mana dele para que ele atacasse ofensivamente. Naquela maneira, na medida com que eles estavam agindo, eles estavam usando mais defensivamente do que ataques ofensivos. Então o Yuno teria que abdicar de uma defesa para atacar 100% na ofensiva. Só que para isso ele precisaria do apoio de um companheiro. E foi aí que serviu o Orangras, mostrando o ótimo talento de escolha do Nahato, porque ele visou quem seria o melhor peão para atacar o Zenon. E a formação realmente mostra. Apenas há 3 tipos de magos que podem acabar com o Zenon, que tem um ótimo controle de magia espacial sobre o castelo inteiro de Spade. E são esses magos quem tem uma quantidade elevada de mana, que é a mesma de Zenon. Um exemplo seria Mereoreona Vermilion, nossa querida Noari Shirva. Outro exemplo, pessoas que foram abençoadas pela mana, como Yuno, que foi citado no capítulo. Podemos também dizer que são pessoas da realeza, possivelmente, que tem um ótimo controle de mana, que tem um espírito. Talvez o Fuegoro pudesse entrar nessa escolha, mas o mais apto ali fica o Yuno, né? Que são aqueles abençoados pela mana. Porque nem todo membro da realeza tem, né, uma bênção pela mana, e o Yuno teve.
E a outra opção é quem masterizou o controle da Mana Zone e possui magia espacial, que é o mais apto, né, que é o nosso querido Urangras. E é interessante isso porque o próprio Yuno admite. Foi, digamos que um capítulo de humildade de gente que é meio arrogante. O Yuno admitiu que Urangras vai conseguir porque ele é o cavaleiro mais forte de magia espacial do reino de Clover. E Urangras admite que o Yuno é o mais apto a ser o vice-capitão do Alvorecer Dourado. E é interessante porque eles têm essa rivalidade, mas é aquela rivalidade, de certa maneira, que você vê presente em muitos animes shonens, que é a rivalidade principal de personagem, de protagonista e antagonista, onde ambos se ajudam no momento mais importante. Mas você vê que Black Clover expande demais as rivalidades. E isso é algo que eu elogio do Tabata Sensei, porque a rivalidade de vice-capitães do Alvorecer Dourado mostra a forma com que eles estão conduzindo uma situação que eles vão vencer o Zenon. Afinal de contas, quando o Urangras utiliza da Mana Zone e da magia espacial, a gente viu que virou uma área defensivamente definitiva. Por mais que seja muito pequena e ele não consiga englobar, digamos que um mago ao seu lado, ele pode fazer isso de uma maneira que ele fique à frente protegendo seu companheiro. A gente viu que ele ficou à frente do Yuno utilizando dessa Mana Zone. Assim nada iria atingi-lo como quem estava atrás de si, mesmo que não estivesse dentro da Mana Zone, como foi mostrado. Com isso a gente viu que era uma magia praticamente, definitivamente indefesa. Em ataque ele não conseguia. E é interessante porque muitos podem pensar, poxa Haru, mas lembra do arco do Mahou-Shiken, onde a gente viu ele usando mais magia ofensivamente, mas se formos lembrar, era, digamos que um outro contraste do Urangras. Ele estava até sendo controlado, ele estava com inveja, ira. Então, é muito interessante porque aquele Urangras, ele não tinha controle total, possivelmente, da sua magia. Ele era mais talentoso do que alguém empenhado. E aqui a gente viu o empenho dele e o reconhecimento. Ele viu a situação, não tem como usar ofensivamente, ele vai ter que apenas segurar. Não tem brecha para ele atacar. O inimigo é muito mais poderoso. Ele reconhece que o Zenon é o maior mago de magia espacial. O máximo que ele pode fazer é fazer a defesa até que o Yuno conduza o ataque ofensivo. E é interessante isso porque o próprio Zenon admite que por mais que seja uma área pequena, ele conseguiu criar uma área defensiva própria num território que era 100% do Zenon. Então, devemos bater palmas para o antigo vice-capitão do Alvorecer Dourado. É interessante que com isso foi mostrado, né, todo o plot, os seus sentimentos pelo Yuno que a gente já conversou aqui. E com isso a gente viu que ele odeia perder, porque o esquadrão dele é o maior de todos, e com isso ele vai vingar seu esquadrão. Nesse momento, ele levou várias flechas praticamente, ele já estava sofrendo ferimentos graves em pontos possivelmente vitais. A gente vê que o Urangras está numa situação bem grave, mas ele ainda conduz todo o desejo dele de fazer com que a missão seja um sucesso, e com isso ele comprou o tempo necessário para que o Yuno fizesse a criação de objetos da magia de vento, Spirit of Arrows, onde conclui o capítulo, culminando no arco e flecha do usuário definitivo da magia de vento. Com toda certeza, Tabata Yuki Sensei nos abençoou com um fenomenal capítulo de Black Clover. Eu devo admitir com vocês, eu me apaixonei por esse capítulo, teve tudo o que eu queria. Eu gostei da questão da humildade, o Yuno reconhecendo a posição do Urangras, o Urangras reconhecendo a posição do Yuno, a forma como eles trabalharam bem como uma dupla perfeita de antigos capitães do Alvorecer Dourado, onde o antigo era a defesa e o atual foi a lança. Foi fenomenal. Agora é essa questão, até onde vai o talento de quem foi abençoado pela mana? Com isso, surge a dúvida, com uma curiosidade. Haru-senpai, o que devemos esperar para o próximo capítulo de Black Clover? Para o próximo capítulo de Black Clover, eu diria que não tem como. A gente vai ver o ataque de Yuno sendo uma lança perfurante derrotando o Zenon, ao momento que o capítulo vai para outro contraste, para outros lados, onde veremos um destaque como foco para nosso querido Yami e o pessoal chegando próximo de sua localização. Acredito que praticamente com todos os núcleos e partes praticamente elaboradas, agora o próximo segmento vai ser a questão de Yami. Com isso, a gente fica curioso. Se realmente for focado o capítulo no final no Yami, o que a gente pode esperar da batalha de Zenon, que deve ocupar umas 3 a 4 páginas? Eu acredito que será a derrota definitiva, mas assim como o Dante pegou uma forma anormal, eu acredito que Zenon também pegará, em questão ainda mais de seu demônio, que é o único que não está sendo tão falado. Com isso, ele não vai ser uma pedra tão fácil. Ele pode ser derrotado momentaneamente, mas depois ele pode surgir de uma forma muito mais avassaladora e pior. Pode ser que ele use de Zenon como uma brecha para que os portais abram mais rápido, como o Morris está dando sua vida.
Tá aí a questão e a curiosidade. Mas uma coisa certa, fique ligado essa semana no canal, porque terá surpresas envolvendo Black Clover. Então eu diria que isso foi apenas o início, falando sobre o capítulo da semana. Então, muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo, na próxima conversa, onde vamos enaltecer mais de Black Clover. Mata, né?